para a licença é que na licença o ato é vinculado, tá bom? Na autorização é um ato discricionário, né? Então, a licença será concedida quando o particular quiser exercer uma atividade materialmente fiscalizada pelo Estado. É um ato negocial, porque acaba sendo o interesse dos dois, né? Para que o particular possa exercer essa atividade material que o Estado fiscaliza. Licença para construir é um exemplo de ato vinculado e é um exemplo de licença mesmo, tá bom? Licença para construir. Já a permissão, é possível visualizar a permissão de uso, que é um ato unilateral, discricionário e precário, por meio do qual um particular pode se usar de um bem de forma anormal, né? É concedido interesse público. Ou seja, a gente acaba identificando a permissão de uso, mas a permissão de uso ela é concedida com base no interesse público. Diferentemente da autorização, que é concedida na autorização de uso, que é concedida no interesse do particular, tá bom? Então, na permissão de uso, o interesse é público. Na autorização para uso, o interesse é concedido para o particular. Por exemplo, né, qual é o interesse da administração pública de saber com quem a gente vai se casar para conceder uma autorização para se casar? Qual é o interesse, né? Qual é o interesse público que vem nisso, né? É uma questão particular, né? Mas já no caso da permissão de uso é necessário ter interesse público, tá bom? Perfeito? E a diferença, então, entre a autorização de uso e a permissão de uso é justamente a primeira é concedida interesse do particular, ou seja, a autorização de uso é concedida interesse particular, e a permissão de uso é concedida interesse público, ou seja, montar uma banca de revista na praia, né? Acaba garantindo direito de informação e acaba tendo um interesse público, né? Já que se casar na praia, né? Que não seja no domingo, no verão, acaba sendo um interesse particular, né? Não tem interesse público. Então, qual a diferença, galera, entre autorização de uso e permissão de uso? É o interesse. O interesse na autorização de uso é o interesse particular, na permissão o interesse é público. E o que é que tem em comum? A gente já viu, não foi, galera? É um ato discricionário e precário, né, galera? A gente já viu isso, que é um ato discricionário e precário. Então, cuidado, porque a gente tem que ter essas características. O que é que tem em comum é que é um ato discricionário e precário, tá bom? Diferentemente de licença, que é um ato vinculado, tá bom? Então, a gente consegue identificar as três diferenças básicas. A gente acaba identificando que a licença, autorização e permissão são expedidas, né, em via de alvarás, tá bom? Então, alvará de licença, alvará de autorização e alvará de permissão, tá certo? Então, a autorização é um ato negocial, né? Alvará. Licença é um ato negocial, alvará. E permissão é um ato negocial e alvará. O que tem em comum entre autorização, licença e permissão é que é um ato negocial, alvará, e a forma é justamente por meio de alvará. O que tem diferente, galera, é que a autorização é um ato unilateral, discricionário e precário no interesse do particular. Licença é um ato unilateral, porém vinculado, e a permissão é um ato unilateral, discricionário, precário e no interesse público, tá bom? Aqui, a autorização para casar, né? Casar. E a permissão para montar uma banca de revista, tá bom? Banca de revista que garante o direito fundamental à informação. Perfeito? E ato enunciativo é aquele ato O que que seja atesta... um auto Oi? precário? Precário é quando não gera direito adquirido. Precário pode ser desfeito a qualquer tempo, tá bom? Precário pode ser desfeito a qualquer tempo, tá bom? Não há direito adquirido. Entendeu? Perfeito? Ato enunciativo é aquele que atesta de uma situação fática, né? Ou emite opinião acerca de determinada situação. Exemplo, né? De ato enunciativo, opinativo ou pareceres, né, galera? Acho que aqui ninguém aqui emite parecer, mas emitir a opinião do Estado acerca de determinada situação. Esse parecer apresenta, né, a opinião do Estado sobre determinada situação. Pareceres, em regra, não são vinculantes, né? Pois são meras opiniões. O parecer não gera consequência no mundo jurídico. Quem realiza o parecer tem responsabilidade no caso de dolo ou erro grosseiro. Acredito que ninguém nunca fez um parecer, tá bom? Mas é justamente esse parecer, como regra geral, é um ato opinativo, ou seja, a gente opina, né, por meio de um ato administrativo sobre determinada situação, tá certo?
Ato enunciativo que emite opinião, parecer. Já o ato enunciativo que atesta situações fáticas são certidões, atestados e apostilas. A certidão acaba sendo um ato meramente declaratório, atestado acaba sendo um ato na identificação constitutiva e a apostila, ato de acrescentar ou retificar a informação. Claro, isso aqui acaba sendo algo muito técnico. Certidão declara, e justamente essa certidão acaba sendo algo que você declara. Você pede a certidão de determinado órgão público, o órgão que concede essa decisão, declarando determinada situação, né? Já atestado, né, você constitui alguma determinada situação, né? Inclusive, é necessário que seja uma natureza construtiva. E a apostila é um ato de retificação, tá bom? Coloquei aqui só para fins de esclarecimentos, porque acho que não cobra muito esse concurso. Eu nunca vi, galera, esse concurso, na verdade. Não sei porque eu coloquei, mas acho que eu coloquei mais por informação, para vocês terem noção, né? Eu também não sabia que a gente ia passar de 2 horas. E o ato punitivo, né? É o ato de aplicação de penalidades, né? Aplicação de sanção. Poder de sanção. Poder decorrer do poder de polícia e pode decorrer do poder disciplinar. Quando é que decorre do poder de polícia, galera? É quando, né, decorre do descumprimento de uma norma geral, e do poder disciplinar é quando há, né, decorre do poder de um vínculo especial, um vínculo específico, tá bom? E a gente já viu, galera, a diferença entre poder disciplinar e poder de polícia, né? A gente já viu essa diferenciação, então a gente acaba... Os atos punitivos depende do contraditório, que é o princípio constitucional, depende do devido processo legal, contraditório para a defesa. São princípios constitucionais. E lembrando, galera, sempre na prova discursiva, elenque os princípios, tá bom? Beleza? Tranquilo? Então a gente acaba identificando essas classificações desses atos, né? Agora vai para os elementos, né? Quais são os elementos do ato, né? A competência, a finalidade, a forma e o motivo. Quando a gente acaba identificando, né, galera, tem mais essa sigla aqui, ff.com, né? É fácil de memorizar, galera, não é difícil não, ff.com. O que é F, né, galera? Finalidade, forma, competência, objeto e motivo, tá bom? ff.com. Quais são os elementos do ato? ff.com. Competência é a competência definida de lei, praticada por determinado sujeito, né? Finalidade, né? Finalidade pública e legal. Forma, né? Forma estabelecida em lei. Motivo, né? Interesse público. E o objeto deve ser público. Então a gente acaba identificando quais são os elementos e cada elemento de forma resumida, tá bom? Vamos agora aprofundar um pouco sobre os elementos, tá bom? É interessante também estabelecer os elementos, quais são os elementos vinculados. Os elementos vinculados é justamente a competência, finalidade e forma, tá certo? Elementos vinculados, competência, finalidade e forma. Quais são os elementos que acabam sendo elementos discricionários, ou seja, com base no mérito, o objetivo pode ser que mude, motivos e objetos, tá bom? Motivos e objetos. Galera, pode ser que haja convalidação, convalidar, é possível, admite-se convalidação, ou seja, um ato que tem um vício, ele pode ser convalidado, ele pode ser consertado e convalidado, sim. Quais são os atos que admitem, quais são os elementos que admitem convalidação? Quais são os elementos que admitem convalidação? Quais são os elementos que admitem que você corrige o vício, galera? A competência e a forma, tá bom? Então, cuidado. Em prova de concurso público, quando falar em convalidação, você já lembre-se, correção de determinados vícios. E quais são os elementos que podem ser corrigidos? Competência e forma, tá bom? Não esqueça isso, tá certo? Não esqueça isso. Não esqueça isso. Fique para você para sempre. Tá certo? Perfeito? A competência, né? O agente público deve ser competente. O agente público competente é aquele agente público, inclusive, que passa em concurso público, né? E a definição da sua competência está definida em lei. A competência é irrenunciável, imprescritível e improrrogável. A gente acaba identificando que é irrenunciável em virtude do interesse público, é imprescritível em virtude de não poder, não perder pelo desuso, é improrrogável porque não se admite a prorrogação de competência, tá bom? A competência acaba sendo, é possível que a prática de determinadas, que sujeito que não era originário componente, conforme a lei dispõe. É possível a prática de ato que o sujeito que não era originário componente, conforme dispõe, a lei dispõe sobre a possibilidade de delegação e avocação. Sim, admite-se, né, em algumas situações, a delegação e a avocação, tá certo? Admite sim essa possibilidade. A gente vai ver agora. A delegação, galera, acaba sendo extensão da competência, né? Pode ser feita por agente de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior, ou seja, agente de mesma hierarquia ou hierarquia superior, tá certo? Professor, porque é importante isso? Para diferenciar com a vocação. Então, na competência, o conceito é extensão de competência, tá certo? Extensão de competência. Cuidado, galera, que às vezes as pessoas colocam, né, a delegação como sendo
Não é uma palavrinha que se dá, né? Como sendo. Não lembro agora a palavra, mas é uma palavra que é equivocada. Delegação é extensão de competência. Sim, transferência. Delegação não é transferência de competência, tá certo? Delegação não é transferência, tá certo? Não é transferência, tá bom? É extensão. Cuidado com relação a isso. Se cair em prova, galera, fique já de olho. Delegação não é transferência, é extensão de competência e pode ser feito por agente de mesma hierarquia ou para agente de hierarquia inferior. Pode acontecer delegação para a gente mesma hierarquia ou de hierarquias inferior, tá certo? Não pode haver delegação de competência de agente superior para agente superior, ou seja, não pode haver delegação de competência para um chefe, por exemplo. E eu não posso delegar para o meu chefe, né? Pelo contrário, meu chefe delega para mim, tá certo? Não se admite delegação genérica de competência. A delegação deve ser específica, tá bom? Tranquilo? Quem responde pelo ato é o quem responde pelo ato é o agente delegado, né? Quem praticou o ato, tá bom? Cuidado, galera. Se, por exemplo, já comprei essa extensão, se um determinado chefe me passa a competência, por exemplo, Nagiela é minha chefe, tá bom? Se Nagiela me estende a competência, ela me passa a competência, ela me estende essa competência, eu, quando pratiquei um ato, eu sou responsável pelo esse ato, tá bom? Quem realiza esse ato que é responsável, não é Nagiela que passou essa competência para mim, né? Que estendeu essa competência para mim, tá bom? Então, cuidado com relação a isso, tá certo? A delegação não é transferência de competência, como eu disse aqui para vocês aqui, ó. Transferência não é, tá certo? Transferência envolve renúncia, então cuidado, tá certo? Avocação de competência, galera. Quem avoca competência, né? Avocar é tomar para si, pegar para si. Quem pega é o chefe, então deve ser superior, tá bom? Lembre-se disso. Delegação, mesma hierarquia, para a hierarquia superior. Avocação, superior, tá certo? Quem avoca, quem pega é o superior. Então, a autoridade que tem a competência originária para um determinado ato, ele busca competência. Então, a avocação se dá em face, né, de agente de hierarquia inferior, ou seja, o agente superior pega uma competência de avoca, né, avoca a competência, pega essa competência para um agente de hierarquia inferior. Por exemplo, na GL é minha chefe, na GL, como na GL é minha chefe, ela pega a competência para minha, né, que eu sou inferior, e ela pega para ela, tá certo? Ela avoca, toma para si, tá certo? Wendel, Oi, tem algum nexo com a encampação isso aí? Ou não? encampação. Não, encampação acaba sendo a questão da extinção do ato, né? Extinção de ato. Então, a gente vai estudar encampação quando envolve a questão da hipótese de extinção do ato, né? A gente acaba identificando que tem essa possibilidade que é encampação, tá bom? Ok, obrigada. Beleza? Galera, aqui tá a diferença entre avocação e, e delegação, tá bom? A avocação, como eu já disse, toma para si, e quem toma para si é superior, tá bom? Já a delegação é extensão de competência, não é transferência, tá bom? Observação aqui, não é transferência, a gente estende a competência de hierarquia para um agente de mesma hierarquia ou para agente de hierarquia inferior, perfeito? E galera, isso cai demais, tá bom? Inclusive tem mnemônico, cenoura, cai muito. Vedações à delegação e à vocação. Quais são as hipóteses de que não se admite delegação e avocação? Quais são as hipóteses, galera? Não se admite a edição de atos normativos, decisões de recursos hierárquicos e competência exclusiva, né? Definida em lei. Ou seja, se envolve recurso hierárquico, se envolve ato normativo e se envolve competência exclusiva, não admite delegação e avocação. Galera, isso cai demais, galera. Isso cai muito mesmo, cai muito. Cai muito. Quando é concurso, assim, porque nosso concurso ali vai de 2 a 4 questões, né? Então acaba. Posso ficar, posso, sabe? Mas assim, concurso geral, galera, quando cai 5, 10, 15 questões de administrativo, sempre cai essa questão. Quais são os atos que não admitem delegação e não admitem vocação? Aí tem lá ato normativo, beleza. Recurso hierárquico, beleza. Compra exclusiva, beleza. Tá bom? Beleza? Tudo certo? Medida de competência, galera? Bora para o próximo elemento, que é a finalidade. Finalidade, galera, é muito tranquila, definida em lei. A finalidade genérica, gerar interesse público, e a finalidade específica é a que determinado ato tem, tá certo? Ou seja, a finalidade de emissão, né? Demissão é um ato administrativo, né? E tem finalidade punitiva. Exoneração tem finalidade não punitiva, tá bom? Então, determinada desapropriação, né? Qual a finalidade da desapropriação? É você, né, justamente realizar essa desapropriar a determinado imóvel, tá bom? Então, a específica, galera, cada ato vai determinar uma finalidade específica.
Já geral é interesse público, tá bom? Finalidade é estabelecida por lei e ato praticado com desvio de finalidade, né? Por exemplo, né? De remoção, a remoção não tem a finalidade punitiva, então a gente acaba identificando que é possível existir o desvio de finalidade, ou seja, desvio com base na a finalidade deveria ser pública, né? Mas se for com base em finalidade particular, acaba sendo um desvio de finalidade, tá bom? Então a gente acaba identificando que cuidado com relação à remoção, quando a remoção não vem a ser interesse público, justamente essa remoção não se admite a remoção com caráter punitivo e, consequentemente, há um desvio de finalidade, tá bom? Com relação à forma, galera, a forma é a exteriorização do ato. É o meio previsto pela lei, é o meio pelo qual o ato se apresenta no mundo jurídico. A forma é justamente a forma estabelecida pela lei, certo? E às vezes a gente acaba identificando que um ato deve ter uma forma. Caso ele não exista essa forma, galera, sim, galera, é uma questão muito importante, tá bom? Caso não seja respeitado nenhum desses elementos, ou seja, se esses elementos não existir, nenhum desses elementos, né? Finalidade, forma, competência, objeto e motivo não existir, se não tiver a inexistência do ato, tá bom? O ato é inexistente, tá bom? Se esse ato for viciado, né? Se o ato for viciado, né? Irregular, viciado, é possível haver a anulação do ato, né? É possível haver anulação do ato e admite também a convalidação do ato, tá certo? Então, cuidado. A ausência de uma forma, a ausência de competência, a ausência de motivo, a ausência de finalidade, a ausência de objeto acaba gerando a inexistência do ato, tá bom? Cuidado que pode cair em prova que o ato é anulável. Não, galera, é inexistente, tá bom? Porque faltou um elemento, tá certo? Quando falta esse elemento, o ato é inexistente. E a aplicação aqui, o princípio da instrumentalidade das formas, ou seja, a forma é um meio para se estender ao interesse público, se atender ao interesse público. Não há somente forma pela forma, ou seja, se não respeitar uma forma, né, mas se atender ao interesse público, esse ato pode ser considerado, né, pode ser inclusive considerado como ato legítimo, inclusive cabe a convalidação, como já disse, né, com relação à forma e competência, admite-se a convalidação, perfeito? Tranquilo? A ausência de forma gera inexistência e o vício de forma gera nulidade. Nossa, galera, como isso aqui é importante. Se não existe forma, é inexistência. Se a forma é viciada, existe a forma, mas é viciada, a nulidade relativa. Ou seja, o ato pode ser convalidado e é justamente aquele ato que é consertado, né, galera? Convalidação é conserto, né? É você justamente ajeitar o ato, tá bom? Perfeito? Ato sem forma acaba sendo um ato inexistente e vício de forma gera nulidade e ato pode ser convalidado, ou seja, consertado, tá certo? Tranquilo? Motivo, galera, é a razão pelo qual o ato está sendo praticado. Qual o motivo, né? Qual é a razão que o ato é praticado? É uma situação que justifica a prática do ato, tá bom? É a situação fática e jurídica, né? Ou seja, situação de fato e de direito que ensejou a prática do ato. A situação de fato e de direito acaba sendo a subsunção do fato à norma. Nossa, professor, que difícil, né? A gente estuda isso penal, né, galera? Qualquer subsunção do fato à norma, né? O fato se adequa à norma, tá certo? Subsunção é se adequar, tá bom? É uma situação prevista em lei, quando ocorre, justifica a prática do ato. Um exemplo mais dinâmico é faltar mais de 30 dias, acaba gerando demissão, tá certo? Ou seja, qual o motivo da, qual o motivo, né, que gera demissão? Faltar mais de 30 dias, tá bom? Acaba sendo um exemplo bem tranquilo. E qual a diferença entre motivação e motivo? Galera, isso aqui eu acho absurdo, mas cai em prova. Há o motivo, a situação fática e jurídica, ou seja, situação de fato e direito, que deu ensejo, né? Que deu ensejo à prática do ato. Já a motivação é a exposição, galera. Ou seja, é a fundamentação. É a exposição da situação fática, de fato e de direito, que seja a prática do ato. Ou seja, motiva a situação, a motivação é a fundamentação, ou seja, a exposição dos motivos. A exposição da situação fática e jurídica. Nossa, como isso aqui eu acho, galera, que isso aqui acaba sendo. Uma vez em sala de aula na UFPB, um aluno me perguntou sobre isso. Ele perguntou, professor, eu levantou a mão, e a gente conhece um concurseiro de longe, né, galera? Tem aquele concurseiro que ele acaba aprendendo muito, né, e não querendo aparecer, a gente acaba conhecendo aquele concurseiro que quer aparecer, né? Ele, professor, eu dava direito administrativo lá na UFPB. Aí levantou a mão, professor, qual a diferença entre motivo e motivação? Aí eu olhei para ele, dei aquele sorriso, né? Falei, nossa, não acredito que ele perguntou isso.
Galera, isso é questão tanto do concurso, porque a gente percebe logo quando é concurseiro, né? Aí eu peguei e falei, galera, motivo é a situação de fato jurídico que deu ensejo à prática do ato. Já a motivação é a exposição dos motivos. Em outras palavras, né? É a fundamentação do ato, que significa a exposição dessa situação fática e jurídica que deu ensejo à prática desse ato. Aí só sei que ele olhou assim pra galera assim dele assim e falou, bicho sabe, bicho não sei o quê. Ele perguntou mais 4 vezes, né? Nesse mesmo dia. Eu falei, nossa, ele vai ficar perguntando todinho. A gente hoje é até amigo, né? É muito amigo hoje, mas não, como, quando ele era meu aluno, ele perguntava muito assim. Mas não era perguntando com dúvida, galera. Perguntando para aparecer. E eu nunca me esqueci dessa pergunta e também dessa pergunta que ele fez. Então a gente já viu, né, galera, a diferença entre motivo e motivação. E sim, não há ato sem motivo, né? Todo ato tem motivo, tá certo? Todo ato tem motivo. A princípio, né, a regra geral, em aspectos gerais, em linhas gerais, o ato deve ter motivação, salvo dispensa da motivação que tem previsão na Constituição e em lei, tá certo? Ou seja, né, cargo em comissão, né, acaba sendo de livre exoneração e, consequentemente, não precisa, né, estabelecer essa motivação, tá certo? E cuidado também com a teoria dos motivos determinando que a gente já viu aqui, não foi, galera? Os motivos apresentados no ato vincula, né, a prática desse ato. E caso esse motivo seja viciado, é possível a anulação desse ato, tá bom? Beleza? Já trouxe aqui a teoria dos motivos determinantes. Sim, também, galera, cuidado que também existe aquela questão da motivação aliunde, né? Ou motivação relacione. É a motivação que refere a um determinado ato anterior. A gente acaba vendo muito isso na advocacia, né, Bárbara? Decido com base, né? Eu manifesto minha decisão, continuo minha decisão com base na decisão anterior, né? Ou seja, remete à decisão anterior e folhas tal, né? Com base na folha tal, decide dessa forma, né? Com base na decisão tal, decide dessa forma. Então, assim, foi decidido uma vez, tá bom? Foi decidida uma decisão A, e a decisão 2 está com base na decisão 1, e ele fala justamente isso. Decido com base na decisão 2, tá bom? Beleza? Tranquilo? Isso é a decisão relacional. Ele não determina as razões fatos jurídicas na decisão 2. Ele elenca que a decisão 2 está baseada na situação fato jurídica da decisão 1, tá bom? Galera, deixa eu só esperar um pouquinho aqui que eu tô. Chegou alguém aqui me chamando, só um segundo. Vocês conseguiram entender, galera, que essa motivação ali onde, ou motivação relacione, é justamente isso, né? A decisão 2 está com base na decisão 1 e os motivos da decisão 2 são os mesmos motivos da decisão 1, tá certo? Isso se dá motivação per relacione. É um nome muito dificilzinho, né? Complicado, mas assim, bem tranquilo. Então, a gente acaba identificando, né? Que os motivos, a gente acaba vendo que a questão do objeto, né? O objeto acaba sendo a disposição do ato, né? É o que o ato diz. Né? Então, assim, o que é que o ato diz, né? Na demissão, o que é que o ato diz? A perda do cargo, né? Na desapropriação, é justamente, né, o objeto é o que? Perda do bem, tá bom? Então, assim, a gente acaba identificando com base nisso. E, assim, a gente tem que respeitar, galera, que é a disposição do ato, é a consequência principal do ato, é o feito principal do ato. Para que um determinado seja válido, deve respeitar o objeto lícito, o objeto possível e o objeto determinado ou determinado, tá bom? Ato administrativo, para que seja válido, galera, é objeto lícito, objeto passivo possível, objeto determinado ou determinável, tá bom? Então a gente tem que respeitar esses objetos. O objeto é justamente a disposição do ato, é a consequência principal do ato, é o efeito principal do ato, e para que ele seja válido tem que respeitar esses três análises, tá bom? E tá com base, galera, justamente no artigo 104 do Código Civil, né? Quem leu o artigo 104 do Código Civil pode repetir aí. Para que o negócio jurídico seja válido, é necessário que tem lá os elementos, né? Então, inclusive, é a interpretação do artigo 104 com base na doutrina, tá bom? Nem só do artigo 104, é do artigo 104 do Código Civil e também com base na doutrina. E para que determinado ato seja válido, é necessário que ele seja objeto lícito, possível determinado, tá bom? Perfeito, galera. Galera, ficamos por aqui, tá bom? Ficamos por aqui agora. Foi uma satisfação estar com vocês, tá bom?
Tá bom, aí. A gente conclui. Obrigada, Wendel. Galera, a reta final, a gente vai com tudo, tá bom?